Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Miguel. Esta videoaula é voltada principalmente aos alunos para os quais dou aula e são para revisão de conteúdo para a prova. Sendo assim, meu muito obrigado por acessarem o meu canal Cafofo da História. Desejo a todos vocês bons estudos e uma ótima prova. A nossa aula hoje é Império Bizantino. É uma revisão do conteúdo para a prova da primeira série do ensino médio. Cairá na prova o conteúdo abordado nesta videoaula e o que foi trabalhado na sala de aula. Esta aula é a vídeo 8. Eu coloquei aqui na capa para você ver como era a proteção de Constantinopla contra os inimigos. Por isso que mais na frente a gente vai ver que é sobre a Idade Média. No caso, Idade Média bizantina, Idade Média oriental. Aqui é uma parte da muralha de Constantinopla. Introdução. Constantinopla foi a capital do Império Romano do Oriente, que hoje é Turquia. Mais na frente a gente volta ao assunto. Só quero dizer o seguinte, que após a conquista, ela foi reinaugurada ou inaugurada em 330. Antes ela era chamada Bizâncio. Como Constantino, imperador romano, a conquistou, ele a chamou de Constantinopla, por causa do seu próprio nome. Mais tarde ela foi tida como que a Nova Roma ou a outra Idade Média. Essas datas aqui, ó, 395 é a data de divisão do Império Romano em duas partes. 476 é o período que deu início à Idade Média. 1453 é o período no qual se tem como que acabou a Idade Média. Mais tarde a gente volta a isso. Constantinopla ficava bem no entroncamento das principais rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente e vice-versa. Por isso é uma cidade extremamente bem localizada, geograficamente estratégica. Ela ficava numa península banhada de um lado pelo Mar Negro e do outro lado pelo Mar de Mármara, bem no Estreito de Bósforo. Aqui você vê uma imagem simulando como era Constantinopla. Essa construção grande é o hipódromo. E aqui do lado direito já é uma foto mesmo de como é realmente Constantinopla hoje. Mas lembre-se, hoje não é Constantinopla, hoje é Istambul. Antes de Constantinopla era Bizâncio, depois chamada Constantinopla. Hoje, Istambul, uma cidade da Turquia. Continuando em termos de mapa, aqui, Império do Oriente, você vê que Constantinopla ficava, ou Istambul fica, na Turquia, na Ásia, bem no Estreito de Bósforo, entre o Mar Negro e o Mar de Mármara. Indo para cá, você vê que Édito de Tolerância. Édito é a mesma coisa que decreto. Então, um imperador romano, no ano 311, através do Édito de Tolerância, decretou que o Império Romano, a partir desse momento, era neutro em relação a outras religiões. Permitiria qualquer religião atuar. Em 313, foi definido o fim da perseguição aos cristãos. Através do Édito de Milão, em 313, findou-se perseguição ao cristianismo. E em 380, através do Édito de Tessalônica, o imperador Teodósio tornou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. No ano de 395, o imperador romano Teodósio dividiu o império em duas partes, ficando o seguinte: Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Só que no ano de 476, os bárbaros chamados Érulos, liderados por Odoacro, invadiram Roma, portanto foi fim do Império Romano. E no ano 1453, os turcos invadiram Constantinopla, fim do Império Romano do Oriente. Então, quando Roma caiu em 476, tem-se como que fim da Idade Antiga e início da Idade Média. E quando Constantinopla caiu em 1453, tem-se como que fim da Idade Média e início da Idade Moderna.
política, economia e religião. Aqui você lê Igreja Católica e Império Romano. A Igreja Católica e o Império Romano se aliaram, e nesta aliança formou-se o que se pode dizer monarquia monoteísta. Porque o Império Romano, que tinha uma religião politeísta, abandonou o politeísmo, adotou o cristianismo liderado pela Igreja Católica, e o cristianismo sendo monoteísta, ou seja, só crê em um Deus, pode-se dizer que se tornou uma monarquia monoteísta. Aí eu coloquei aqui 4 termos. São os seguintes: Césaropapismo, o imperador do Império Romano do Oriente, ele exercia 2 funções básicas. Ele era autoridade política e era autoridade espiritual. Comandava tanto a política como também tinha uma influência tremenda na igreja. Patriarcados ou dioceses eram regiões administrativas da Igreja Católica. O Papa ficava em Roma e dividiu todo o território católico em regiões, e em cada região ficavam as dioceses ou patriarcados. Por que patriarcados? Porque quem comandava as regiões ou as dioceses eram os patriarcas. Então, neste período, o Papa se viu obrigado a dividir o poder dele com os patriarcas. No século VIII, o imperador Leão III implantou a doutrina iconolasta. Vem de ícone, ídolo, imagem, ou seja, o imperador autorizou a quebra de todos os ícones nas igrejas católicas do Império Bizantino. Isso recebeu o nome de querela das imagens, ou seja, briga, deu contenda entre o Papa e o Imperador. E essa contenda gerou o que mais tarde, em 1054, virou o Cisma do Oriente. Esse Cisma do Oriente é o que? A Igreja Católica teve um racha, onde em 1054 ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, a sede em Roma, com o Papa de Roma mandando, e Igreja Católica Ortodoxa Grega. E até hoje existe. Hoje existe a Igreja Católica Apostólica Romana e existe a Igreja Católica Ortodoxa, que tem várias sedes, uma delas na Grécia. Constantinopla, naquele período, era uma cidade rica, próspera, comercialmente era um polo. Então tinha atividade rural, tinha manufatura, tinha intercâmbio comercial entre Oriente e Ocidente, era estrada para os comerciantes e conseguiu resistir ao islamismo, à invasão islâmica por muito tempo. Uma das explicações, localização, ela ficava bem à beira-mar, tinha muralhas e tinha marinha de guerra, navios produzidos na própria Constantinopla. No século XI, o Papa Urbano II atendeu a um pedido da Igreja Ortodoxa lá de Constantinopla. A questão é que Jerusalém, tida como uma terra santa para o cristianismo, era governada, dominada pela Igreja Católica. Só que no século XI, os turcos muçulmanos invadiram Jerusalém, a Palestina, e tomaram da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica Ortodoxa pediu ajuda ao Papa, portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí o Papa Urbano II deu início a uma guerra santa, ou a batalhas santas, são chamadas cruzadas, que foram do século XI ao século XIII. Na verdade, não deu em nada. A primeira cruzada, chamada Cruzada dos Mendigos, não deu certo. E ela não é tida como uma cruzada, porque só foram pobres e mendigos famintos que morreram. A segunda cruzada, que é tida oficialmente como primeira cruzada, deu certo, porque nobres, reis, cavaleiros conquistaram a cidade, mas não conseguiram mantê-la. Perderam depois a posse. A quarta cruzada foi uma cruzada terrível, 1204. Comerciantes, mercadores lá de Gênova e Veneza financiaram esta viagem dos europeus para a Palestina lá em Jerusalém
e ao invés de eles irem para Jerusalém, foram para Constantinopla, atacaram a cidade, atacaram o comércio, saquearam a cidade, enfraqueceram o Império Bizantino e voltaram para a Europa, principalmente para Gênova e Veneza. Qual foi a ideia? Eliminar a concorrência de Constantinopla para com Gênova e Veneza. Resultado, as cruzadas não deram certo, os turcos otomanos terminaram donos de Jerusalém, o Império Bizantino foi reduzindo aos poucos o seu território, até que, no século XV, os turcos otomanos também invadiram e dominaram Constantinopla e, por fim, acabou o Império Romano do Oriente. Aqui você vê imagens. A imagem de cima retrata Constantinopla, no seu auge, no seu apogeu. A do meio e a de baixo, do lado esquerdo, retrata a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. E a última, à direita, é uma imagem que retrata as cruzadas. Pode ver aquele emblema ali, ó, uma cruz dentro dos escudos, por isso o nome cruzada. Influências bizantinas. Constantinopla mesclou traços romanos ocidentais com a cultura oriental. Na verdade, Constantinopla fez uma miscelânea, uma mescla de hábitos do Ocidente com o Oriente, dos romanos com os gregos. Agora, uma coisa interessante, o imperador romano Justiniano resolveu pegar toda a lei romana e elaborá-la em um conjunto só. Ele criou algo chamado Corpus Juris Civilis. Esse Corpus Juris Civilis foi estabelecido em 4 partes: o Codex, o Digesto, Institutiones e Novellae. O Codex, na verdade, era a legislação romana do Ocidente, do Império Romano anterior. Codex, na verdade, era a legislação romana do Ocidente. O Digesto, ou Pandectas, era a jurisprudência. O que é jurisprudência? Decisões por interpretações. Lê-se a lei e pela interpretação que se faz da lei, toma-se a decisão. Isso chama-se jurisprudência. Institutiones, elementos fundamentais do direito. O que é principal no direito? Qual a coluna, qual o esqueleto básico do direito? Institutiones. E Novellae, são leis criadas pelo próprio imperador Justiniano. E a arquitetura mais famosa, a construção mais famosa, tipo assim, o cartão de visitas, é a antiga Basílica de Hagia Sofia, ou Igreja de Santa Sofia, que hoje é uma mesquita muçulmana. Porém, o maior legado, a maior herança que a civilização romana deixou para o Ocidente é o direito romano. Aqui você vê uma imagem do Corpus Juris Civilis romano. É uma das principais bases do direito ocidental. Todo estudante que faz o curso de direito, ele estuda este assunto aqui. E do lado direito você vê aqui, ó, hoje uma mesquita muçulmana, mas no passado era a Basílica de Santa Sofia, que é um dos principais cartões postais da atual Istambul, antiga Constantinopla. E para você eu desejo uma prova maravilhosa. Até mais, um beijão do coração.